Meus irmãos, hoje nós vamos conversar sobre determinados assuntos que estão dentro da nossa espiritualidade. Porque veja só uma coisa, nós seguimos o candomblé, que na realidade é a espiritualidade africana. Isso ninguém fala. É o modo dos africanos verem o mundo espiritual. E foi traduzido para o candomblé que nós conhecemos hoje. Sendo que o candomblé ele não existe em nenhum outro lugar do mundo. Ele foi criado no Brasil. Foram diversos cultos, o culto de Exu, o culto de Oxóssi, de Ogum, tudo, que foram aglomerados e formaram o que nós chamamos o candomblé. Cada um com sua particularidade, porque veja só uma coisa, a África, ela era enorme, determinados orixás eram conhecidos numa parte e desconhecidos em outra. Determinados orixás em algum lugar eram cultuados como orixás masculino, em outros como feminino, e em outros com outras situações. São os casos de Olokun, Onilê, em alguns lugares como casal. Mas tem um orixá que ele ultrapassa todas as fronteiras da África antiga, da falta de comunicação do terreno acidentado, distante, tudo. Esse orixá chama-se Exu. Não se fazia nada sem a presença do orixá Exu. Festival, comemorações, enterro, velório, que seria as cerimônias fúnebres, tudo precisava ter o aval de Exu. E não adiantava você chegar e dizer, olha, mas quem morreu foi uma pessoa importante, que isso, aquilo, outro. Azar dele. Exu tem que ter as oferendas em primeiro lugar. E essa maneira chegou aqui no Brasil. Os africanos, quando chegaram aqui no Brasil, alguns orixás começaram por birra não querer cultuar, como é o caso do orixá Okô, orixá Oquê. E o que aconteceu com isso? Por que eu digo birra? Porque o orixá Oquê era o orixá da agricultura. E eles estavam trabalhando nas lavouras do homem branco, com os chicotes, tudo. Então eles começaram a se revoltar e não querer cultuar aquele orixá como alguma maneira. E aí vem o que eu quero conversar com todos hoje. Porque existe um termo, eu estou perguntando, quem é Eleborá? Quem é e quem não é. Ele quer dizer Senhor. Borá, Eborá, ou seja, é aquela pessoa que é iniciada ao orixá. Porque veja só uma coisa, o orixá, ele é tido como nosso primeiro ancestral. Então, se você é iniciado para Exu, o seu primeiro ancestral é Exu. Você sendo iniciado ou não, você está na linhagem direta de Exu. Exu foi o seu primeiro ancestral que pisou na terra. Por isso que nós falamos, nos referindo ao orixá, como nós sendo filho dele. Por isso que nós falamos, não, porque o seu menino, sua menina, porque perante ao orixá, nós somos descendentes dele direto. Então você é tido como uma criança ainda. Tanto é que Exu, quando se refere a nós, ele diz o seguinte, que queres de mim, criança tão pequena? Porque ele vê
que nós ainda estamos engateando espiritualmente tudo, e isso daí ele vê que nós não temos nem uma maturidade da infância para entender as coisas do universo. Eu poderia falar de Ogum, poderia falar de Oxóssi, de Onira, de Oiá, mas o primeiro, o decano do universo, chama-se Exu. Foi aquele que esteve em todo momento, é aquele que circula por todo o universo, juntamente com os outros orixás. Por quê? Quando eu falo elaborar, nós entendemos, veja só uma coisa, o que Exu diz, criança tão pequena. Porque nós conseguimos apenas entender Exu na encruzilhada, na estrada. Nós conseguimos entender Iemanjá ali no rio ou na praia. Onira no primeiro ventozinho ali, Inhaçã num ventozinho mais forte. Boromu, aquele vendaval. Olokun, o oceano, né? Naquela agitação. Onilê, os terremotos que movimentam a terra, tudo. Ogum, através dos metais, nós falamos Ogum é o ferro. Mas nós não paramos para chegar e ver que o centro do planeta é ferro. Então, ferro derretido se movimentando, é o próprio Ogum se movimentando. E as pessoas do Candomblé não conseguem entender isso, não conseguem entender os ventos cósmicos. Mas olha só, se é o vento cósmico, ele é mais suave, é Onira. Ele é mais forte, é o Oiá. Ele é mais forte, porque o orixá ele não está preso apenas à natureza aqui do planeta. Ah, Oxum é água, é rios, tudo. Bom, mas nas luas lá de Saturno, tudo, se descobriu que ele tem diversas luas com água se movimentando. E nós não conseguimos entender isso. Os cometas, que está em Euá. Euá é o orixá que rege os corpos celestes. Estrelas, cometas, meteorito, tudo é Euá. E o povo do Candomblé consegue entender isso? Não. O povo do Candomblé consegue entender apenas que Euá seria virgem. Mas por que eu falei seria? Porque, veja só uma coisa, Euá aparece na história ela como uma menina, que quando Oxalufã era esposo de Nanã, ela conseguiu seduzir ele e teve ali a primeira relação, logo após ter sua primeira menstruação. Euá saiu. Foi mulher de Oxóssi, mulher de Exu, de quase todos os orixás. Encontrou o Baluaê. Teve com ele 11 filhos. Então, vamos ver o que o povo está preocupado com uma coisa que não é importante. Mas por que tem essa importância dentro do Candomblé? Porque na antiguidade, lá como é que se formaram, na hora do sincretismo, tá? Alguém que não conhecia bem as coisas sincretizou Euá com Nossa Senhora, ainda menina, e daí começou a situação. E com o tempo de lá para cá, nós conseguimos mostrar, olha, Ogum não é São Jorge, Xangô não é São João Batista, não é São Jerônimo. Mas ninguém chegou e falou, gente, Euá não é a Maria, menina que ficou grávida pelo Espírito Santo. Mas aí é que entra o elaborar.
O Eleborá é aquela pessoa que é iniciada. Não importa se é Iaô, o que ele chegue e seja. Isso não tem a menor importância. Qual é a importância que tem? Tem a importância que ele é iniciado no culto do orixá e ele deve transmitir ensinamentos e conhecimentos do orixá. E essas coisas é que muitas vezes nós não estamos conseguindo colocar dentro da religião. Porque eu vejo a pessoa chegar e dizer, olha, Iaô, baixa a cabeça, Iaô faz isso, Iaô faz aquilo outro. Mas a responsabilidade do Iaô, que o termo Iaô também não é Iaô. Iaô quer dizer vagina nova, ou seja, a esposa mais nova que chegou na casa. Aquela que o patrono da casa, né, o dono da casa, ele já tem outras esposas, tudo. Ele contratou uma outra esposa e trocou por boi, cabra, lá por umas galinhas, lá seja lá o que for, e trouxe ela para chegar e estar ali. Que ela, na realidade, é mais uma reprodutora. Essa é a função da mulher. Mas ninguém fala nisso. E quando ela chegasse a uma certa idade, ela era colocada na rua. Não tinha mais utilidade. Acabou a situação. E ali gerou a situação de Yamin, de uma outra situações. Mas o que eu quero chegar e colocar para vocês, o Eleborá é aquela pessoa que é iniciada e a partir do momento que ela é iniciada, ela é um representante da religião. É a mesma coisa de ter sido ordenado padre. Ah, é um padre que foi recém-ordenado. Então Eleborá é uma pessoa nova, porque a palavra Eleborá, o Elegum, tem o mesmo sentido. O Elegum é o quê? Porque o nosso ancestral, Onira, Xangô, tudo é considerado um Egum adiantado, um Egum com muito conhecimento. E aquele que tem condições de ceder o corpo material para que o ancestral venha, chamado de, em alguns lugares, de Elegum e outros de Eleborá. Porque em alguns lugares não se falou isso aí, sim Eborá. Então daí que chegou e surgiu. É uma situação que nós devemos sempre estar buscando o conhecimento. E a nossa religião, ela peca por isso, porque as pessoas têm uma necessidade de ofender. Ah, porque eu sou mais velho, porque eu tenho tanto tempo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Equivale dizer aquela, puxar a carteira. Você sabe com quem está falando? É uma maneira de intimidar. Mas de chegar e fazer as coisas não. Porque o babalorixá e a lorixá, eu vejo, senta lá na cadeira, meu filho, traz o copo d'água, traz o café, traz e vem na bandeja. Mas o babalorixá e a lorixá está uma coisa ali. Ele está ali para servir e não ser servido. Essa é a situação. Ele é o zelador do santo e da pessoa. Porque uma vez iniciada a pessoa também está ali. Então ele que deve levar os outros e não chegar e ser servido. Mas por que não acontece isso? Pelo ego. Todo mundo quer dizer, eu sou Ialorixá, eu sou Babalorixá, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Hoje, conversando com uma pessoa, e durante o jogo, jogando tudo, ela, não, porque eu sou Babalorixá. Falei, aqui no jogo não está aparecendo isso não. Está parecendo que você tem obrigação apenas de 7 anos e não tem oiê.
Ah, como não tem? Porque eu pulei direto para babá. Não pode, porque você tem que receber o cargo seu, porque quando você recebe o cargo de Oluponã, o cargo que seja Iabacé, Agibonã, Oluponã, Babaefum, e aí vai, você a partir daquele momento, você também, se for possível, você pode dar o cargo também dentro da sua casa de santo quando você tiver. Agora, se você não recebeu, você não tem como tem, porque você não passou por aqueles preceitos. E aí começa a coisa. Porque hoje se toma a obrigação de 7 anos e se quer dizer que é pai de santo. Outros nem obrigação, mas quer dizer que é babá. Não, eu sou babá isso, eu sou babá. Mas babá da onde? Quem te colocou na cadeira de pai de santo? Quem te colocou na cadeira como mãe de santo? A cadeira pertence ao orixá Duduá. Quem foi que te colocou sentado lá na cadeira? E disse, você é pai de santo. Você é mãe de santo. Então não tem isso. Porque no momento que você é iniciado Babalorixá e Alorixá, você deixa de ser sagrado para você ser consagrado. É diferente. Essa cerimônia de consagração não participa Ogã nem Ekede. Eles não assistem. Por que que não assistem? Porque eles não passam nessa cerimônia. Essa cerimônia é exclusiva de Ialorixá e Babalorixá. Ogã e Ekede não tem como chegar a estar presente. Não funciona. E eu vejo as pessoas querendo chegar, tem cargo, mas se alegam ser o que não são. Ah, porque eu tenho filho de santo raspado. Sim, você com 7 anos, você pode raspar, desde que seja na casa do pai de santo ou da mãe de santo, ou de quem tenha o Ibaxé. Mas você não tem a sua casa de santo, não tem o seu Ibaxé, você não foi sentado na cadeira, então você não é Ialorixá. Existe, né, Mãe Cidália de Iroco. Vocês podem chegar, tem diversos vídeos, entrevista dela no YouTube. E uma das entrevistas, né, o entrevistador perguntou, a senhora é mãe de santo, tudo? Ela, não. A senhora não é Ialorixá? Não, eu não sou Ialorixá. Eu sou Ebome Cidália de Iroco, do Cantuá. Eu não fui sentada na cadeira da mãe de santo, consagrada mãe de santo. Eu tenho sim um cargo, eu sou Oiê, ou Oloê, mas eu não sou Ialorixá. Tenho filhos sim, iniciados, ou seja, eu iniciei pessoas, mas eu não sou Ialorixá, porque eu não tenho a obrigação, não tenho esse caminho. E isso é importante chegar e ver, porque as pessoas alegam chegar e ser Babalorixá e Ialorixá, e a pergunta é, quem foi que te botou, quem foi que te deu o Oiê? Tem as perguntas, tem as respostas próprias, e a pessoa não sabe. E não recebeu os fundamentos da situação que ele está. E isso quer dizer o quê? Que não é. Porque as pessoas chegam aqui para conversar, muitas vezes comigo, chega a jogar, a primeira pergunta que a gente faz no jogo, a pessoa é feita de santo? Não. E às vezes a pessoa, não, eu sou feita de santo. Pergunto novamente, o que está dizendo? Ele está dizendo que ele não é feito de santo. E pergunta a ele, vem cá, você fez santo aonde? Como é que foi? Ah, não, eu fiz santo, mas não fui raspado. Eu fiz na Umbanda, no Molocô, nem disso, aquilo, outro, tudo. Aí tem aquelas explicações todas. Falei, cara, olha só, infelizmente,
para a minha nação, a maneira que a gente procede, a sua iniciação não é considerada. Bom, não posso fazer mais nada. E a mesma coisa quando alguém chega e diz: ah, eu sou Babalorixá e Elorixá, tu joga ali, não está dando isso. Ah, mas eu tenho caminho porque um buzo caiu perto do... Quando jogou, caiu em cima do meu dedo, do pé, disso, aquilo. Isso não quer dizer nada. O importante é chegar ao que foi feito. Você tomou a obrigação. Quem foi que te deu a consagração de Babalorixá e Elorixá? Qual foi as casas que te deu parte para entrar dentro do seu Ibaxé? São fatores que são importantes. Porque nós não podemos mais nos deixar enganar. Antigamente tinha diversas pessoas que diziam: não, eu já nasci feito porque eu sou Abicu. Não sabiam nem o que estavam dizendo. E essa é a situação. Eu sou Abicu, mas não sabe o que é Abicu. Eu sou isso, eu já nasci feito, eu nasci aquilo outro e disso, aquilo outro lá. Meus irmãos, nós temos uma necessidade grande, tanto como Elegum ou como Eleborá, que são aquela pessoa que é iniciada. Não deixar ninguém falar coisa errada diante de nós e do Orixá. Chegou e falou: não, que eu sou feito de santo. É da casa de quem, é da onde, quem foi que fez e quando que foi dado o nome. Já sabe que vamos ter aquele tipo de coisa. Tens obrigação de 7? Tem obrigação qual no chão? Ah, que eu saí da casa de fulano, fui para lá, vim para cá, fiz isso, aquilo, parece até cama de gato. Isso por quê? Porque não sabe chegar e fazer. Existem muitos Babalorixás e Elorixás que não tem caminho dentro do candomblé para ser pai de santo, mãe de santo. Como que desmascaram e falsificam a situação? Começa a simplesmente tocar Umbanda e diz para os filhos de Umbanda: porque eu sou feito e raspado no candomblé e tenho obrigação de 7 anos. E querem fazer coisas de candomblé lá na Umbanda. E aí começa o pessoal de candomblé usa fio de conta, porque a pombagira tem EQED, confirmou o Ogã, fez isso, fez aquilo outro. E quando tu vai ver, está aquela salada mista. Porque quem está na casa não tem discernimento de chegar e saber o que está sendo falado, o que está sendo feito. Acha que está muito bom porque está ali na Umbanda, vestiu sua roupazinha de candomblé e vai fazer as coisas e vai para lá e vem para cá. E qualquer problema é a pombagira cobrando, é seu fulano, é seu betano, dá de comer. Sempre se arranja um problema para tentar dar uma solução daquilo que não tem. É conforme o pessoal diz, eu não vou dizer que é uma gambiarra. É como você chega na comunidade, tu olha pro poste de tá ali de luz, é tanto fio que você não entende. Há pouco tempo teve uma pessoa que me convidou para a saída dele. Falei, tá, legal, vou. Ah, mas porque vai ter a primeira saída, a segunda saída, terceira saída. Falei, não, cara, as saídas são todas no mesmo dia. Não, essa vai ser a primeira saída, vai ser do meu preto velho, do meu caboclo, tudo. Aí a segunda saída é da minha pombagira, porque ela vai passar para o candomblé. O caboclo, o preto velho já passaram, já teve a primeira saída. Para mim depois poder fazer santo. E eu olhei para ele e perguntei, e você vai fazer santo com quem? Tá. Deu lá o nome da pessoa, eu perguntei mais algumas coisas e consegui identificar de quem essa pessoa era filha.
tá? De santo. Realmente, essa pessoa, ela foi iniciada no candomblé, tomou 3 anos e não fez mais nada. E ficou naquela de fazer um bando. Eu dei os parabéns à pessoa. Pô, legal, cara. Vamos sim, mas olha só uma coisa, tá? Eu queria que você me fizesse um favor. Eu queria levar uma pessoa junto comigo. Você pode ir lá convidar ela? Cara, muito sem jeito tudo, mas eu só não quero. Não, você pode convidar e diz que foi. Leva um bilhete, então, para mim lá, para chegando convidando, quem vai gostar muito de ir. E assim, o cidadão, vamos botar assim, o cidadão foi. Eu não quero citar o nome para não criar aquela confusão. E ele foi. Chegou lá na casa da pessoa, se identificou, tudo bem recebido, não sabendo que era o avô de santo, que viria a ser o avô de santo. Quando ele chegou lá e falou a situação que ia ter saído da Pombagira, que ia passar por candomblé, e disse aquilo outro na casa, não vou te dizer, meus irmãos, que correu tudo bem, porque quase deu um infarte disso e deu um sururu que não tem nem mais tamanho, porque o avô de santo quis imediatamente lá na casa para saber como é que era isso. E tinha diversas outras pessoas que a Pombagira já estava saindo com roupa de orixá feminino de candomblé, o Exu já saiu de atacar e disse aquilo outro caboclo, ou seja, estava pior do que o cordão do Bola Preta, que é um bloco que tem aqui no Rio de Janeiro. E resultado disso, foi acertado e praticamente a casa foi fechada. E ele me perguntou, por que o senhor não falou que eu estava fazendo errado? Eu falei, cara, eu não vou chegar e falar, você que precisava chegar e ver. Eu chegar e falar é uma coisa muito assim desagradável. Mas eu te encaminhei ao seu bisavô de santo. Se ele dissesse que estava certa a cerimônia, tudo bem. Agora ele deu aquele ataque da doida lá e foi lá para chegar e ver que queria ver, conferir. É uma outra história, porque é o nome dele que estava em jogo, a linhagem dele, e ainda bem que ele foi lá para chegar e ver. Então, isso acontece muito. As pessoas estarriçantes dizem assim, não, eu não quero mais saber de fulano, que não presta, ciclano não presta, nem nada, eu aqui estou sozinho. Porque ele não quer ninguém do meio de candomblé da família dele para poder chegar e dizer ali que está errado. Porque eu tenho uma preocupação dentro da minha casa de santo, de fazer o certo da primeira vez. Não adianta você querer fazer o certo na segunda vez, porque você descacetou já a vida da pessoa, você fez experiência na vida da pessoa. Na minha vida, minha mãe de santo não fez experiência. Ela chegou lá, foi categórica, olha isso. Por que eu vou fazer experiência para a pessoa cair, ter problema de desemprego, de saúde, de situação, separação? Então é uma coisa muito séria. Aí as pessoas sempre preparam tudo, querem misturar Umbanda e Candomblé, fazer aquilo tudo de lá, porque a Pombagira fala isso, porque fulano isso, aquilo, porque minha padilha. E essa é a situação. Então, meus irmãos, vocês como elaborar, ou como elegum, que quer dizer nada mais do que é aquela pessoa que tem a capacidade, que é o médium que traz o orixá à terra, não compactue com a mentira. Sempre é verdade. É muito importante isso, tá? As pessoas veem aqui, não, jogou, Exu está dizendo que não comeu, não dei de comer Exu. Eu sei que não deu,
E qual Exu que você deu de comer? Eu dei de comer seu fulano, dona Beltrana, dão isso, aquilo, outro. Cara, mas se você fez um bori, fez um sacudimento, você tem que dar de comer a Exu Orixá, Exu Candomblé. Ah, mas você tem seus catiços de Umbanda, tu pode chegar e fazer uma outra situação. Mas a cerimônia do Candomblé é com Exu Orixá. Não adianta você ir lá querer botar seu fulano, dona Beltrana, tudo. Você está fazendo uma outra coisa. Você está fazendo, conforme já falaram aqui, uma gambiarra que não tem nem mais tamanho. E toda gambiarra, uma hora, dá merda. E não tem jeito. Então, isso que eu quero chegar e colocar. Vocês, eu e todos aqueles que traz o Orixá, que é o nosso primeiro ancestral, nós emprestamos o corpo para o nosso ancestral. Você pode ser de Onira, ela é a sua ancestral. Você é de Iemanjá, ela é a sua ancestral. Você é de Jagum, é a sua ancestral. Você é de Xangô, e assim vai, Oxóssi, Ogum, tudo. É seu ancestral que está ali virado. Que está ali na terra, naquele momento, andando, caminhando novamente, através do corpo material de um descendente dele. E, por respeito ao Orixá, não podemos fazer essa mentira. E te digo mais, no Axé Legbaratolá, santo para sentar na cadeira ou tomar rum, nós temos que saber de onde é esse Orixá. Se ele é de fonte confiável. Porque eu não posso colocar um Orixá que o cara chegou e fez no sábado de manhã, saiu no sábado à tarde, em pé de igualdade com quem ficou recluso alguns dias para aprender. É uma falta de respeito com a pessoa que ficou reclusa, com o Orixá dela e com a minha casa. Então, é necessário que façamos isso. Então, eu vou pedir, você está assistindo o meu vídeo, você está ouvindo, é o que eu falo através, são 2 canais, tudo sempre tem uns vídeos, tem algumas coisas que tento chegar e trazer, que não dá muita audiência. Mas por que que não dá muita audiência? Porque as pessoas querem ouvir apenas aquilo que interessa. As pessoas não querem saber do que é necessário. E isso tudo pesa na gente. Então, nós estamos ali diante do Orixá. O Orixá é verdade. Exu é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, nós sabemos disso. A verdade, porque ele diz no jogo de búzio. E a vida, porque se não tiver Exu Bará, o corpo não movimenta. E aí como é que chega e fica? Essa é a situação que você tem que entender. E diante disso, nessa noite, você vai sair daqui, você sabendo o que você é e por que você está aqui. Não adianta você chegar e me dizer: não, eu sou feito de santo, mas você está compactuando com a mentira, está deixando outras pessoas serem enganadas dentro da nossa religião. Isso não pode. A nossa religião é muito boa, mas temos que chegar e ver. Algumas pessoas, conforme colocaram aqui, muitos não estão preparados para ouvir a verdade. Sim, não diga a verdade, mas também não aceite a mentira. E uma coisa também, dentro do Axé Legbaratolá, lá é a nossa casa, lá é a verdade. Quando vamos na casa dos outros, não temos direito de chegar e meter, cada um toca a sua casa. Mas na nossa a gente toca do nosso jeito, do jeito que preceitua Ifá, Orixá e Egum, Ebeorum, do jeito que Babá Egum quer, do jeito que Balé não ancestral nosso quer. Não vamos aceitar
a mentira, a enganação. Porque isso daí vai criar uma mácula na nossa espiritualidade que depois cria um karma para nós resolvermos. Então, você quando entrou numa casa de santo, sentou num jogo diante de um pai de santo, uma mãe de santo, que chegou e jogou, e você se iniciou, dali para lá é o seu compromisso com a verdade. Axé e Larui.